Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o pastor João Pereira e hoje é o Dia das Mães. Desejo a todas as mães um feliz dia. Que Deus abençoe a vocês, que possam repetir essa data por muitos e muitos anos de vida, com saúde, com alegria no seu coração. Vamos então para uma reflexão da palavra do nosso Deus, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa todos que estão assistindo esse vídeo para que possam compreender a vossa palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, meus amados irmãos, irmãs, meus amigos, minhas amigas, o tema que nós vamos trabalhar nessa noite é o que acontece quando somos justificados. Porque esse tema, o que acontece quando somos justificados? É porque para a maioria das pessoas a maioria acredita que todos são justos, todos são pessoas boas. Muitas pessoas se julgam a boa, né, justas. Não, eu sou bom, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal a ninguém, eu faço caridade, eu faço o bem às pessoas, então eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou uma pessoa justa. E chamar alguém de má ou de injusto é uma ofensa que ninguém quer, ou que ninguém aceita, né? E ser justo é um adjetivo que, apesar de desejável, é o que a maioria tem do ponto de vista de Deus. Ou seja, muita gente acha que por fazer alguma coisa, alguma obra, alguma caridade, alguma ação, acha que isso o justifica diante de Deus, né? E a palavra justo, eu olhando aqui então o significado da palavra justo, é que é conforme a justiça, a equidade, né? A razão. Então justo é conforme a justiça, né? Ou seja, você está dentro da equidade, ou seja, ninguém pode te acusar de nada. Você está dentro da razão, você é de fato uma pessoa que ninguém vê em você algum crime, né, algum erro, algo que possa manchar o teu nome, a tua imagem. Isso é ser justo. Agora, é claro que para parentes e amigos, os nossos familiares, nossos amigos, para ele poderemos parecermos justos. Então, para seus amigos, você talvez já tenha escutado alguém dizer
que admira você pela sua justiça, né? Por ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa de equidade. Mas para Deus, você se acha justo? Se você teria condições de perguntar a Deus: Deus, eu sou justo diante do Senhor? Porque Deus conhece nossos corações, como nós tivemos já exemplo da vida de Jó, quando Deus então diz que Jó é um homem temente a Deus, ele é justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Então Deus conhece o coração de cada um de nós. Então será que você poderia dizer: Deus conhece meu coração e Ele sabe que eu sou justo? Então é uma palavra muito dura, né? É uma palavra muito pesada. Porque justo para Deus é a pessoa que está corretamente relacionada com Ele pela fé. A pessoa que está corretamente, olha só o que a gente está falando aqui, é a pessoa que está corretamente relacionada com Ele pela fé. É como diz aqui na carta de Paulo aos Romanos, ainda na carta, a gente vai trabalhar muito nessa carta, no capítulo 1, no versículo 17, diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ou seja, ser justo para com Deus é você estar de uma forma correta nessa relação com você e Deus. Ou seja, Deus anda com você. Porque Deus não pode andar com o mal. Lá no profeta Abacuque diz que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Ele não pode andar com o mal. O mal não pode estar com Deus. Porque Deus é puro. Deus é limpo. Então não pode andar com o mal. É por isso que Amós diz lá no capítulo 3, no versículo 3, andarão dois juntos se um não estiver de acordo. Então, se Deus não estiver de acordo com você, Ele não vai andar com você. Você quer andar com Deus. Nós queremos andar com Deus da forma como nós estamos, como nós vivemos, o que nós fazemos. Achamos que Deus aceita tudo isso, como a gente, talvez os nossos amigos aceitam o que a gente faz, o que você faz. Tem muita gente que pratica coisas que os amigos aprovam. Não, isso é nada demais, isso é besteira, mas Deus aprova isso. Então é preciso que nós estejamos numa relação aprovada por Deus para que possamos estar justos diante de Deus. Ou seja, é por isso que nós procuramos, né? Ou seja, a pessoa deve procurar nos seus pensamentos motivos para agradar a Deus, né? E obedecer a Deus, obedecer aquilo que Deus em sua palavra estabelece como modelo de vida. Então, ser justo para com Deus é você então estabelecer como modelo de vida aquilo que a palavra de Deus estabelece para nós. Aqui ainda em Romanos, no capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Ou seja, andar com Deus, estabelecer a sua vida, o seu padrão de vida, desde que esteja de acordo com a vontade de Deus. Então, meus queridos, atentando para o que a palavra de Deus nos diz a respeito de ser justo diante dele, concluímos que a maioria é injusta. Não é que eu estou concluindo isso, é o que a Bíblia diz, que a maioria é injusta. Ou seja, e nós crentes também, atenção aí você que é crente, não estamos fora desse padrão, se não estivermos dentro dos padrões de Deus. Então não adianta você achar porque você já é crente que você está você vai chamar as outras pessoas que não são de injusta, e você é justo e as pessoas são injustas. Você é justo porque você é justificado e elas não. Mas se você não estiver dentro dos padrões de Deus, você também não está fora. O próprio texto, a própria carta de Paulo aos Romanos, ele diz aqui no capítulo 9, você agora passa mais algumas páginas aí, no capítulo 9, do versículo 9 e 12, ele diz aqui assim, Romanos, aliás, capítulo 3,
Romanos 3, versículo do 9 ao 12, ele diz assim: pois que somos nós mais excelentes. Paulo está falando isso para quem? Para a igreja de Roma. Então, olha só, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram os inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Então veja, que a Bíblia diz, nos coloca numa totalidade de injusto, ou seja, todos nós somos injustos diante de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer, e não é porque nós somos crentes que somos diferentes. Se nós não estivermos no padrão de Deus, se nós não entrarmos nas condições da justiça de Deus, também estamos fora de sermos justos diante de Deus. Podemos nos considerarmos iguais a qualquer uma outra pessoa que não seja crente, se nós não estivermos no padrão de Deus. Não é porque você levantou a mão em uma igreja que você diz, agora eu levantei a minha mão, eu sou membro de uma igreja e agora eu sou justificado. Se você não estiver dentro dos padrões de Deus, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, então você não é o que você diz que é o que a Bíblia diz se você é. Então vamos lá. No texto que nós lemos aqui, nós podemos ver o que acontece quando nós somos justificados. Ou seja, quando você é justificado por Deus, por Jesus Cristo, acontecem coisas, mudanças acontecem em nossa vida. Quando uma pessoa não é crente, ainda está vivendo no pecado, não confessou seus pecados, então ele não é justificado. Ele está sob a ira de Deus. É o que a Bíblia diz, não é o que eu estou dizendo, mas é o que a Bíblia diz, não é o que eu digo, aliás. Mas a Bíblia diz, eu vou mostrar para vocês, que a Bíblia diz isso, que aquele que não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Então, quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, quando ele nos justifica, ou seja, quando porque nós somos culpados. Nós somos agora, nós vimos que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, então nós somos extraviados, nós somos culpados, somos pecadores. Mas quando nós confessamos a Cristo nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, é o que diz lá na primeira carta de João, no primeiro capítulo. Então a gente pode ver que quando a gente crê, Jesus nos justifica, nos torna justificado. Agora sim, nós somos livres da condenação, porque estamos inimputáveis da condenação eterna, através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E a nossa justificação, ela ocorre quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que nos dá o perdão do pecado, dos nossos pecados. Então só acontece a justificação em nossas vidas quando a gente crê em Jesus Cristo, e quando nós confessamos a Ele, e quando nós o recebemos como nosso Senhor e nosso Salvador. Na carta de Paulo ainda aqui aos Romanos, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, diz assim: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ou seja, quando você é perdoado por Cristo, quando o seu pecado é lavado pelo sangue de Jesus, então você pode dizer isso: agora eu sou feliz. Bem-aventurado quer dizer felizes, feliz, aquele que Deus não condena. E também nós podemos ver, ainda aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 23 até o versículo 28, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Veja a condição de sermos justificados diante de Deus, é através da graça, pela redenção, o resgate através de Cristo Jesus. Versículo 25 diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ou seja, a gente nasce pecador, cresce pecando, e Deus vai ali tolerando, vai suportando aquilo ali,
até o dia que você tem que prestar conta com Deus. Então o versículo 26 de Romanos 3 diz assim: para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde há logo a jactância é excluída. Por qual a lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, não é pelo que você vai fazer, vou fazer um sacrifício, vou fazer alguma coisa, alguma caridade, que aí então eu vou ter a minha salvação, ter a garantia da minha justificação. Eu vou me explodir, ser um homem bomba, seja lá o que você queira ser, achando que isso vai te dar garantia de salvação ou de justificação. Não. Isso só acontece através da fé no Senhor Jesus Cristo. É a lei da fé, não da obra. Não é pelas obras que os homens são justificados, são salvos. Porque então iriam se gloriar, como diz lá em Efésios. A salvação não é pelas obras. Porque se fosse, os homens iam se gloriar. E quem não tivesse condição de fazer obras, não ia ser salvo. Mas a salvação é pela fé. A fé que é dada por Jesus Cristo. Então, meus queridos, voltando ao texto, a gente vai ver o que acontece, então, quando você crê em Jesus Cristo, que você é justificado. Então, a partir da sua fé em Jesus, quando você confessa seus pecados a Ele, arrependido, pede perdão a Ele e recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, então você se torna justificado e muita coisa então acontece a partir desse momento. Por isso que nós, quando estamos pregando, nós fazemos o apelo a você para que você entregue a sua vida a Jesus, porque isso, muitas coisas acontecem quando você então se converte a Jesus Cristo, que você é justificado pela sua fé. Então, que coisas são essas que acontecem quando você é justificado? Primeira coisa, nós temos paz com Deus. Primeira coisa que acontece quando você é justificado é ter paz com Deus. O versículo 1, voltando aí para o capítulo 5 de Romanos, o versículo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, pastor, mas eu tenho sempre a paz de Jesus no meu coração. Tem muita gente que diz isso: Jesus está no meu coração, eu tenho sempre a paz, eu sou uma pessoa de paz. Não é essa paz. Desde quando nós cometemos o pecado, desde o seu nascimento você já nasce em pecado. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado nos concebeu a nossa mãe. E por falta de conhecimento, né, muitas vezes por falta de conhecimento, a maioria enganada por religiões ritualísticas, acredita que está em paz com Deus, mas na verdade é que a paz com Deus ela foi quebrada desde então o pecado lá de Adão, ainda no Éden. O próprio texto aqui diz no versículo 12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, no momento em que Adão lá no jardim pecou, então o pecado de Adão passou para todos nós. Já nascemos em pecado, a nossa mãe já nos concebe em pecado, e assim a gente continua a nossa vida de pecado até a gente se encontrar com Jesus. Então, quando você se encontra com Jesus, quando você então é apresentado a Jesus, aí você decide se quer continuar a sua vida de pecado, de inimigo de Deus, ou se você quer se reconciliar com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então essa decisão ela é pessoal, ela é individual, certo? Não é dependente, ou seja, eu não dependo de meu pai nem de minha mãe para fazer essa conciliação, porque tem muita gente que não quer ser crente em Jesus, não quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque vem de uma religião tradicional da família, uma família que já tem muitos anos, que a família pratica determinada religião, e que diz: não, o meu bisavô foi dessa religião, a minha avó, o meu avô e eu, meus pais, eu vou continuar, eu vou morrer nessa religião. Meu amigo, minha amiga, não pense assim.
Porque Jesus não está sujeito a nenhuma religião. Apesar que a palavra religião, ela vem de uma palavra que quer dizer, que liga a pessoa a algo superior. Muita gente, é claro, que quando fala de religião, diz logo que a religião é relacionar a pessoa a Deus. Mas há muitas religiões que não relacionam os seus seguidores a Deus. Por isso que a religião, religare, que vem do latim, ela quer dizer que a pessoa está ligada a algo superior, algo que essa pessoa crê, que essa pessoa confia. Como tem várias religiões, por exemplo, o budismo, né? O budismo, eles são seguidores de Buda. Então não é de Deus, porque Buda não é Deus. Então há muitas religiões aí que seguem a determinadas divindades, vamos dizer assim, né? Que eles formam essa divindade. São deuses que os homens criaram, porque eu creio no Deus que criou os homens, não nos deuses que os homens criaram. Então muitos homens criaram deuses e adoram esses deuses e seguem esses deuses. Então nós não. Nós cremos num Deus que criou todos os homens. Então a religião, ela não é somente ligada a quem crê em Deus Todo-Poderoso, mas a religião, ela liga a pessoa a um ser que ele acredita que é supremo, que é transcendente, né, para eles, né, como muitos acreditam. Como no passado houve muitas ainda religiões, como os cananeus, eles adoravam a Baal, era considerado o deus da fertilidade, e muitos outros deuses, como os egípcios, também adoravam a Ra e a outros deuses. Os romanos, a vários deuses. Os gregos, né? Os gregos dizem que naquela época, até do apóstolo Paulo, quando ele entrou lá em Atenas, havia mais deuses do que cidadãos de Atenas. Se você perguntasse quem era alguém naquela cidade, as pessoas talvez não soubessem lhe dizer, mas se você perguntasse onde que fica o local de adoração do Deus A ou Deus B, as pessoas saberiam informar. Então, religiões ligam a seres, a pensamentos de algo superior. Então, Jesus não está sujeito à religião. Jesus não está sujeito a ninguém, porque ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o eu sou. Ele diz que eu e o Pai somos um. Então Jesus não está sujeito à religião. E a religião, ela é criada pelos homens. Não? Então o pecado, ele tirou a paz dos homens com Deus. Então quando Adão pecou, o pecado tirou a paz dos homens com Deus. E para que essa paz seja restabelecida, seja renovada, Deus então mandou Jesus Cristo, o seu único Filho, unigênito, para que ele morresse em nosso lugar, mesmo sem nós merecermos, mesmo sem nós estarmos merecendo. Ele então, através da morte do Senhor Jesus Cristo, ele reconciliou aqueles que creem nesse sacrifício, que aceitam o sacrifício de Jesus Cristo com Deus. Então nós podemos ver isso aqui, a partir do versículo 6 do capítulo 5 de Romanos, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, ou seja, em pecado, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ímpio é aquele que não crê. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, não é? Porque é uma pessoa boa, você pode até se oferecer para morrer pelo alguém da sua família que você ama, alguma pessoa que você gosta, mas você morreria por um bandido, por alguém que matou alguém da sua família, por alguém que te fez o mal? Jesus morreu por todos. Versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Então veja
que a paz, ela é conquistada com Deus. Eu só posso ter paz com Deus. Você só pode ter paz com Deus através da sua fé em Jesus Cristo. Você pode ter fé em qualquer outra coisa que você acredita ou que você segue. Talvez você diga, não, eu sou devoto a santo A, santa B, a divindade A, divindade B. Você pode ser devoto a quem você quiser. Mas só vai ter paz com Deus através de Jesus Cristo, porque não há outro caminho, não há outro meio de você então se chegar a Deus, a Jesus Cristo, porque só Ele é quem pode te proporcionar essa paz com Deus. A salvação só está em Jesus Cristo. No livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, não existe outro nome. Não tem como você dizer, não, eu tenho condições de ser salvo, de ter paz com Deus através do meu santo, através de uma santa que você segue, através de alguma coisa que você é devoto. Não, meu amigo, minha amiga, eu sinto lhe dizer que a Bíblia diz que só há um meio de você ter paz com Deus, é através do Senhor Jesus Cristo. Não há outro meio, porque só há um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz aqui no capítulo 2, do versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, se você quer chegar a Deus, se você quer ter paz com Deus, só quem pode proporcionar essa paz é Jesus Cristo, homem. Então não adianta você procurar outro meio, porque você não vai encontrar e não vai conseguir. Eu posso fazer um ritual, você pode fazer o que você quiser, meu amigo, minha amiga. Só vai ter paz com Deus através do Senhor Jesus Cristo. E se você não crê em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você vai continuar inimigo de Deus, e a ira de Deus vai continuar sobre sua vida. É o que diz o Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então veja que não sou eu que estou dizendo, mas é a Bíblia que diz: se você não crê em Jesus Cristo, a ira de Deus sobre você permanece. Então é por isso que você precisa pedir perdão a Jesus Cristo, confessar seus pecados a Ele, crer nele como seu Senhor e como seu Salvador, para que você possa ter paz com Deus. É isso a primeira coisa que acontece quando você é justificado por Jesus. Você tem paz com Deus. Você deixa de ser inimigo de Deus. E não queira ser inimigo de Deus, meu amigo. Não queira ser inimigo de Deus, porque não há nada que possa vencer Deus. Segundo lugar, o que acontece quando nós somos justificados? Nós temos então acesso a Deus. Primeiro temos paz com Deus, e agora temos acesso a Deus. Já viu alguém quando está inimigos? Os inimigos, eles se guerreiam de longe, não se aproximam um do outro, não vai na casa do outro, não se encontram em lugar nenhum. Por quê? Porque são inimigos. Quando eles conseguem promover a paz, então eles podem então se chegarem e ter acesso um ao outro. Eles visitam um ao outro, eles se conversam, eles se aproximam um do outro, eles chegam perto um do outro. Assim é você. Se você não tem Jesus Cristo como seu Senhor, você está como inimigo de Deus. Você precisa crer em Jesus Cristo, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, para que você tenha paz com Deus. E quando você então consegue essa paz,
você então agora tem acesso a Ele. Você pode se chegar a Ele, você pode se aproximar de Deus, você pode conversar com Deus. Porque como inimigo, Deus não vai te ouvir, mas como amigo, Deus vai te ouvir. E é o que diz aqui, o versículo 2 de Romanos, no capítulo 5, ele diz, pelo qual também temos entrada, ou seja, acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, agora temos acesso a Deus. Agora eu posso me chegar a Deus. Há algumas religiões que criam meios de enganar as pessoas, dizendo que alguns rituais levam a paz e o acesso à presença de Deus. Mas eu quero não, meu amigo, mas a Bíblia diz que não adianta você fazer uma estátua e compará-la a Jesus Cristo, achando que diante dessa estátua você está na presença dele. Você está muito enganado. Não compare Jesus a gesso, a madeira, a prata, a ouro. Ele é muito mais do que isso. Foi ele quem criou essas coisas. Não compare. Não pense que diante disso você está na presença dele. Não adianta fazer algum tipo de sacrifício, ou seja, uma caminhada descalço ou não, mutilar o corpo como alguns mutilam o corpo, tomar copo d'água diante de uma televisão depois que alguém manda você tomar, subir um morro para orar, para fazer uma oração lá em cima do morro, achando que lá em cima do morro você vai ter acesso a Deus, embaixo não, mas em cima você vai ter acesso a Deus. Não adianta você fazer isso. Não adianta você investir em uma fogueira aí que dizem que até é fogueira santa, que isso você não encontra isso na Bíblia. Não adianta você entrar no tabernáculo, acender uma vela, beijar uma cruz, e etc, etc. Vários rituais que as religiões criam aí, porque tudo isso não passa de rituais criados pelos homens. São criados pelos homens, e ao invés de dar acesso a Deus, afasta essas pessoas de Deus. Afasta as pessoas que estão fazendo esses rituais de Deus. Você abre a sua Bíblia aqui no livro de Mateus, no capítulo 15, você vai ver que Jesus diz que isso é mandamento de homens. As pessoas se afastam de Deus através de mandamento de homens. Ele diz aqui, a partir do versículo 1, ele diz, então chegaram-se ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Preocupado com tradição, pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Olha o que Jesus está dizendo, vocês transgridem o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, e o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens ou preceitos de homens. Então as pessoas criam tradições, as religiões criam tradições, e essas tradições invalidam o acesso a Deus, afasta as pessoas de Deus ao invés de aproximar essas pessoas de Deus. Então por isso que quando você é justificado por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, aí você então passa a ter paz com Jesus, com Deus, e passa a ter acesso a Deus. Porque chegar na presença de Deus sem o perdão dos pecados através de Cristo, isso é sinal de morte, meu amigo. O profeta Isaías já profetizou isso, já falou isso lá no seu livro, no capítulo 6, eu vou ler para vocês aqui, a partir do versículo 1, quando ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor. Olha só o que o profeta Isaías está dizendo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado
sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, ou seja, o séquito quer dizer os acompanhantes, né, que eram os anjos, enchia o templo. Aí ele até coloca aqui, serafins estavam por cima dele, com cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, olha o que o profeta diz, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com mantenais, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Então veja que o profeta, quando ele percebeu a presença de Deus, ele sabendo que, olha só, e ele era profeta, era um homem de Deus, o profeta é o porta-voz de Deus. Então Isaías, sendo um profeta de Deus, viu a presença de Deus, achou logo que iria morrer. Ele disse: ai de mim, eu vi Deus, eu um pecador, em outras palavras, um pecador de lábios impuros, que convivo no meio de um povo de impuros lábios, vi Deus, vou morrer. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, para ter acesso a Deus, é preciso estar justificado através do sangue de Jesus, através da fé em Jesus Cristo. Aí sim, aí você tem acesso a Deus. Imagina as pessoas que sequer pensam em Deus. Se Isaías, que era um homem de Deus, disse que ia morrer porque viu Deus, imagina as pessoas que sequer pensam em Deus, que sequer ouvem a palavra de Deus, que não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essas pessoas não podem jamais chegar na presença de Deus. Imagina aí, nós só temos, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, acesso à presença de Deus através do Senhor Jesus Cristo. João, no seu Evangelho, no capítulo 14, no versículo 6, eu acredito que todas as pessoas que já conhecem um pouco da palavra, já ouviu alguém falar esse texto, João 14, 6, onde Jesus diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só tem acesso a Deus através de Jesus, não tem outro caminho, não há atalhos. Algumas pessoas podem achar que há algum atalho para se chegar a Deus. Não há atalho para se chegar a Deus, só tem um caminho. Esse caminho se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o único caminho que dá acesso a Deus. E lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele
ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Através de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai. Só através dele. Então, se quer ter acesso a Deus, você tem que passar por Jesus. Não tem outro atalho. Não adianta você buscar o nome de alguma divindade aí, de alguém que você acha que é divino, algum santo, alguma santa, achando que vai te conduzir a Deus. Não vai. Você vai quebrar a cara. Só Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E para finalizar, o que acontece quando nós somos justificados? Nós teremos vitórias nas tribulações. Agora que estamos em paz com Deus e com acesso a Deus, através de Jesus Cristo, estamos prontos para passarmos pelas tribulações da vida. Nós estamos vivendo, meus amados irmãos e irmãs, meus amigos e minhas amigas, um momento de tribulação. O mundo está passando pela tribulação. E tribulação, ela se refere a todos os tipos de provações que podem nos afligir. Isso inclui coisas como necessidades financeiras, circunstâncias difíceis, tristezas, enfermidades, perseguições, maus tratos ou até mesmo solidão. E em meio a estas aflições, a graça de Deus ela nos capacita a buscar mais diligentemente a sua face e produz em nós um espírito e caráter perseverante que vence as provações e as aflições da vida. Eu vi hoje, por exemplo, um relato de pessoas que estão tristes, que estão temerosas com esse momento de aflição que o mundo está passando e que nós estamos passando. Pessoas que acham que não vai passar dessa, pessoas que estão com medo de morrer, claro que muita gente está com medo de morrer. Então, pessoas que estão aflitas, desesperadas, achando que eu não vou mais passar, eu não vou passar disso. Está só esperando, como se estivesse esperando o momento de ser contaminado por esse vírus e morrer. Mas meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, a Bíblia diz que quando nós somos justificados por Jesus Cristo, através da fé nele, nós passamos a ter paz com Deus e temos acesso a Deus. E ter acesso a Deus é chegar no seu castelo forte, é estar sob a sua proteção. E quando você está sob a proteção de Deus, você tem vitórias nas tribulações. Nós temos esperança. Nós sabemos que podemos ser acometidos dessas enfermidades, mas nós temos esperança que vamos vencer, que vamos passar por ela. Ou seja, que ela não vai nos atingir. Porque Jesus está nos protegendo, nós estamos na presença do Senhor Jesus Cristo. Ele nunca vai nos desamparar, nunca vai nos deixar. Então, a Bíblia diz, aqui em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3 e 4, diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, é só ter paciência. E a paciência, a experiência, a esperança. Então veja que nós temos uma esperança em Cristo de que nós vamos vencer. E em nome de Jesus, Igreja Batista Regular Emanuel e toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, todas as igrejas no mundo inteiro que servem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nós vamos vencer. Em nome de Jesus nós vamos passar. E você, meu amigo, minha amiga, que ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, não perca tempo. Entregue a sua vida agora a Jesus Cristo. Peça perdão dos seus pecados a Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele. E Ele vai te proteger. Ele vai te dar vitória nas tribulações. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga. Nas tribulações, ao invés de nós nos desesperarmos, sem esperança, pelo contrário, Jesus nos dá paciência e nos dá a esperança de que venceremos. Então nós iremos vencer. É só termos um pouquinho de paz, de esperança, esperar em Deus e nós iremos vencer.
É como diz aqui no Salmo 43, quando ele diz assim, por que estás, no versículo 5, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Deus meu. É isso que nos dá a justificação. É isso que nos proporciona o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Proporciona paz com Ele, paz com Deus, acesso a Deus e essa esperança, essa convicção de que nós teremos vitórias nessas tribulações que estamos passando, que o mundo todo está passando. Então, meu amigo, minha amiga, a esperança que nós temos, ela é uma esperança firme, madura. Ela é uma esperança que não vai nos decepcionar. Versículo 5, aqui de Romanos capítulo 5, diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ou seja, é uma esperança diferente, é uma esperança que nós temos fé que vamos vencer, que vai chegar esse dia. Então, com Jesus, enquanto estivermos nessa terra, temos o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, a fim de nos consolar em nossas provações. Ele está conosco e nós estamos com Ele. Nós estamos no seu castelo forte. Como conhecemos aquele hino, o hino lá do cantor cristão, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Tá, veja só, né? Esse é o nosso castelo forte. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso castelo forte. Por isso que nós cremos que vamos vencer, vamos ter vitória nessas provações. Então, essas são algumas coisas que acontecem quando nós somos justificados por Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus, temos acesso a Deus e teremos vitória nas provações que nos acometem. Então, vimos que a justificação ela só ocorre quando você confessa, quando nós confessamos nossos pecados, arrependidos e crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, se você quer ter esse privilégio, você que ainda não é crente, faça isso agora. Não espere para depois, que talvez não haja depois. E aos crentes, né, aos irmãos e às irmãs, continue firme no Senhor, porque Ele é o nosso castelo forte, é o nosso porto seguro. E Ele vai nos dar vitória sobre essas provações, sobre essas tribulações. Que Deus abençoe a todos vocês, que essa mensagem conforte os corações de vocês. Firmes, irmãos, que nós iremos vencer, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado pela vossa palavra, que ela produza um grande efeito em todos que estão assistindo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.